Olá, meu caríssimo buscador da saúde. Aprenda com o professor Paulo Candeia, acupunturista, naturopata e hipnoterapeuta. Quais as 3 atitudes poderosas para reverter doenças autoimunes agora? Um dia me procurou um rapaz com um olhar um pouco triste e me narrou o seguinte, que ele foi diagnosticado com uma doença autoimune chamada espondilite anquilosante. Eu me lembro como se fosse hoje. Com um olhar mais triste ainda, ele perguntou para mim o seguinte: se haveria condições de, com a acupuntura, com o tratamento com a medicina oriental, se haveria condições dele pelo menos melhorar. Aí eu disse para ele o seguinte: não, eu vou te curar. Sério, eu falei isso mesmo para ele. E depois terminou que ele tornou-se meu amigo. E sabe por quê? Porque eu fiz o que eu disse que eu ia fazer. E ele se curou realmente. Mas aí entra o primeiro e o maior de todos os paradigmas que as pessoas enfrentam naquilo que diz respeito à doença autoimune. E o paradigma é o seguinte: não tem jeito, você vai ter que aprender a conviver com isso. Porque não tem cura, né? Mas, peraí, deixa eu te perguntar, se não tem cura, como é que eu consegui curar esse meu amigo? Pois é sobre isso que eu quero falar com você hoje aqui. Primeiro ponto. Toda doença autoimune, ela tem uma origem numa coisa chamada síndrome do intestino permeável. Presta atenção. Por conta principalmente de hábitos alimentares, o intestino ele vai se tornando como se fosse uma peneira com os buracos bem grandes. Então, quando você se alimenta, acaba passando para a corrente sanguínea, pelo intestino, o que não era para passar. Então, quando essas substâncias passam para a corrente sanguínea, porque passaram essa peneira do intestino, que ficou muito mais permeável, por conta, como eu disse, dos hábitos alimentares errados, o que foi que aconteceu? Essas substâncias que passaram para a corrente sanguínea, o sistema de defesa acabou interpretando-as como invasores. E daí começou a surgir a doença autoimune, que é o seu organismo atacando você. Resumidamente, uma doença autoimune é isso. Então é por isso que a esmagadora maioria das pessoas que sofrem com alguma doença autoimune passam anos fazendo uso de medicações simplesmente porque esta permeabilidade continua do mesmo jeito. Quando a primeira coisa que você deveria ter feito era o quê? Corrigir a permeabilidade. A primeira, não a única coisa. No início eu citei esse caso desse meu amigo, mas é claro que eu tratei outras tantas pessoas. Tem uma senhora que eu me lembro até hoje, que ela me procurou porque estava sofrendo com artrite reumatoide. Claro, hoje em dia ela está curada, feliz e bem. E a primeira atitude que eu tomei com relação a ela foi a mesma que eu tomei com o meu amigo, que foi recuperar a saúde do intestino que encontrava-se permeável. Agora, é claro, para fazer isso existe uma maneira e que não é difícil. Então, esse é o primeiro ponto. Ir lá na origem. Você tomar uma medicação sem se preocupar com a permeabilidade do intestino é como você ter um mofo na sua casa que é provocado por uma umidade. Aí o que é que você faz? Pinta aonde está o mofo, mas não resolve a umidade. Com o tempo o mofo volta. Está entendendo? O segundo ponto que a gente tem que pensar, e que eu também apliquei no caso do meu amigo, no caso dessa senhora e
e todas as pessoas que me procuram com problemas de doenças autoimunes. É o quê? Se você chegou em um ponto aonde o seu sistema de defesa está lhe atacando, então você atendeu a primeira regrinha básica que a gente aprende em todas as terapias integrativas, que é o quê? Se você está doente, você está inflamado. Então o nosso próximo passo é o quê? Retirar os alimentos inflamatórios e acrescentar os alimentos anti-inflamatórios. Portanto, se você não der o primeiro passo, a resolução da permeabilidade, se você não der o segundo passo, que é tirar os alimentos inflamatórios e colocar os alimentos anti-inflamatórios, dá na mesma. A pessoa continua doente. E o terceiro e próximo passo, que presta atenção, não é o último, porque são muitos passos que nós damos na reversão de qualquer doença autoimune. É cuidar para aumentar os telômeros. Nós já falamos muitas vezes aqui no canal sobre os telômeros. O que são os telômeros? Os telômeros basicamente é a ponta dos cromossomos. Quanto maior os telômeros, maior longevidade. Quanto maior os telômeros, mais saúde. Tanto é que os meus telômeros são mais curtos do que o da minha filha. Assim como os telômeros da minha filha são mais curtos que os telômeros dos meus netos. E assim por diante. Então o que é que a gente tem que fazer? Se telômero mais longo é sinônimo de saúde e longevidade, então o que é que a gente vai fazer? Tomar as atitudes para aumentar o comprimento dos telômeros, que segundo o Dr. Ronald Zancan, são 5 atitudes. Anota aí: musculação, prática de exercícios aeróbios, sono reparador, alimentação saudável, que envolve, como a gente falou ainda há pouco, retirar os alimentos inflamatórios e colocar os alimentos anti-inflamatórios. E, por último, jejum intermitente no protocolo 6x18. Mas eu já estou imaginando aqui uma pergunta que surgiu na sua cabeça quando eu comecei a citar essas ações para aumento dos telômeros. Que é assim: poxa, professor, mas como é que a pessoa vai fazer musculação, exercícios aeróbicos, se ela está sofrendo de uma doença autoimune, como por exemplo artrite reumatoide, que ela sente dor? A resposta é a seguinte: é claro que ela não vai fazer isso no início do tratamento dela, mas vai chegar um momento que vai se tornar plenamente possível para ela fazê-los, para que ela possa passar a fazê-los. É uma questão do acompanhamento, pois inevitavelmente a pessoa vai chegar nesse ponto. Agora, presta atenção no detalhe. Esse vídeo aqui é simplesmente um gatilho para você assistir o vídeo da próxima segunda-feira, dia 17 de abril. Porque no vídeo da segunda-feira eu vou falar especificamente como é que a gente trata alguém que está sofrendo com artrite reumatoide. Esse é um vídeo que você não pode perder. Principalmente porque hoje é muito comum você encontrar pessoas, até mesmo dentro da sua família, que sofrem com esse problema. Então o vídeo da segunda-feira, eu repito, dia 17 de abril, você não deve perder. É um vídeo primordial para você. E mais uma coisa: caso você não tenha tido condições de acompanhar o intensivo Conhece a Ti Mesmo, onde nós falamos sobre as técnicas que você usa para, analisando a face, conseguir identificar os mais diversos tipos de problemas de saúde. De forma que a última aula do intensivo foi ontem, quinta-feira. Porém, eu resolvi deixar todas as aulas do intensivo ativas até o próximo domingo, dia 16, para que todo mundo tenha a oportunidade de apreender todo esse conhecimento que foi muito denso e muito esclarecedor. Então não perca, por quê? Porque eu vou repetir: as aulas do intensivo
só ficarão ativas até o próximo domingo, dia 16 de abril, até às 22 horas. Passou disso, você perdeu, não vai ter mais oportunidade. Então para um pouquinho e pensa em tudo que eu falei nesse vídeo aqui. Porque com certeza absoluta você deve conhecer alguém que está precisando desses conhecimentos. Agora sabe uma coisa que sou eu que estou precisando? É que você pratique o Triplo C. Curtir, comentar e compartilhar. Lembra que o mais importante é compartilhar, pois quando você compartilha, está se tornando junto comigo mais um disseminador do conhecimento. Então te desejo um excelente, um maravilhoso, um abençoado final de semana. Saúde física, mental e emocional. Que Deus, o dono desse canal aqui, nos abençoe. Muita paz. Tchau, tchau.